Olha, você já parou para pensar se a sua igreja, a igreja que você congrega, é realmente uma igreja pentecostal? Eu não estou falando de uma igreja barulhenta onde todo mundo fica gritando desesperadamente, eu não estou falando de movimento. Eu estou falando de uma igreja que vive no poder do Espírito Santo, segundo as Escrituras. Na semana passada eu recebi uma mensagem aqui no nosso canal de um irmão que estava com o coração angustiado. Ele me perguntou assim: Renato, como que eu faço para saber se a minha igreja ela é realmente uma igreja saudável? Olha, tem tanta coisa acontecendo na minha igreja que eu estou em dúvida. E essa pergunta que ele me fez me lembrou muito do meu pai, porque o meu pai sempre disse que uma igreja pentecostal, ela vive no poder do Espírito Santo. Olá, meus irmãos, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. E a nossa missão aqui é simples, a nossa missão é levar você mais profundo, mais fundo na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração há muito tempo. Vocês vão descobrir 5 marcas, nós vamos chamar elas assim nesse momento. São 5 características que identificam a igreja verdadeiramente pentecostal, que é uma igreja saudável porque ela está agindo pela ação do Espírito Santo. Então já pega a sua Bíblia, abre o seu coração e vamos estudar junto para entender isso aqui hoje. E se essa palavra tocar no seu coração, já deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e dá um like nesse vídeo. A primeira marca dessa igreja ela vai ser a centralidade das Escrituras, porque a marca verdadeira não é só a experience, não é só a experiência, mas é só as Escrituras. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E olha só que interessante, a primeira coisa que a igreja primitiva, essa igreja pentecostal, do dia do Pentecoste, a primeira coisa que ela fazia era perseverar na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar aqui no grego, ela significa ser constante, ser insistente, não parar, não desistir nunca. Então ela estava grudada na palavra de Deus. E agora eu te pergunto, na sua igreja, a Bíblia é algo relevante? A Bíblia é algo central? Ou será que essa Bíblia ela já foi substituída por alguma experiência, por uma revelação ou alguma coisa assim? Olha, Deus está me dizendo isso. Uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela tem pregação expositiva. O pastor ele vai pregar a palavra de Deus, verso por verso, parágrafo por parágrafo. E ele vai explicar o que o Espírito Santo está dizendo através daquelas escrituras. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. A Bíblia diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então toda a escritura não é parte da Escritura, não é um pedaço da Escritura, é toda a Escritura. Ela é suficiente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Então, se na sua igreja as experiências espirituais elas estão sendo colocadas acima da palavra de Deus, eu quero que você tome muito cuidado, porque o Espírito Santo ele nunca contradiz aquilo que ele mesmo inspirou nas Escrituras. Numa igreja saudável, a palavra de Deus ela é central, ela é absoluta e ela é final. A segunda marca é a fidelidade da sã doutrina apostólica. Ele diz assim: vocês, porém, falam o que está de acordo com a sã doutrina. Ele diz isso lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 1. Sã doutrina. Doutrina saudável. Nós não estamos falando aqui de doutrina doentia, nós estamos falando de doutrina infectada, mas nós estamos falando de uma doutrina que traz saúde espiritual. E qual é essa sã doutrina? É a doutrina dos apóstolos, a salvação pela graça mediante a fé, a trindade, a divindade de Cristo e a autoridade das Escrituras. Sã doutrina não é uso e costume, não é aquilo que você veste ou deixa de vestir. A igreja pentecostal saudável, ela vai crer que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ela vai crer que a salvação não é pelas nossas obras, mas é pela graça de Deus. Ela vai crer na Trindade, ela vai crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aqui entra a terceira marca: a vida no poder do Espírito Santo. Olha, gente, nós pentecostais, nós cremos numa experiência posterior à conversão. Nós cremos que depois que você aceita Jesus como seu Salvador, você pode receber o Espírito Santo dentro do seu coração, que é aquele que te transforma de dentro para fora. Olha só o que está escrito lá em Atos capítulo 8, no versículo 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá
Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que aqueles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Você consegue perceber isso? Eles já eram salvos, eles receberam a palavra de Deus, eles eram pessoas que tinham sido batizadas nas águas, mas ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo. Era uma experiência completamente distinta da salvação que eles tinham experimentado. E qual foi a evidência desse milagre que aconteceu? Qual foi a evidência do Espírito Santo na vida deles, do batismo no Espírito Santo? E isso não é legalismo, isso não é fanatismo, é um padrão bíblico estabelecido na Bíblia. Em todos os 5 casos de Atos onde o batismo com o Espírito Santo aconteceu, as pessoas falaram em outras línguas. Mas olha só isso, numa igreja saudável, as manifestações espirituais elas vão acontecer com ordem e decência. Não é na barulheira, não é na desorganização, no movimento. Ela acontece com ordem e decência. Paulo ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Você percebe isso? Ordem não é confusão, não é bagunça, não é barulho, não é emocionalismo barato. Mas também, por outro lado, não é frieza espiritual, não é apatia, não é desconexão. O Espírito Santo ele se manifesta com ordem, com decência e com o objetivo de edificar a igreja. E se a sua igreja ela só tem experiências, mas sem a base bíblica, então toma cuidado. Ou se a sua igreja só tem doutrina sem o poder do Espírito Santo, você também precisa tomar cuidado. Porque uma igreja pentecostal saudável, ela tem as duas coisas. Ela tem doutrina bíblica sólida e ela tem o poder do Espírito Santo. A 4ª marca é o compromisso com a santidade e o amor. Olha só aqui que Pedro fala. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Isso está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16. A Bíblia diz, santos, separados, diferentes do mundo. E outra vez, não é usar isso ou deixar de usar aquilo. Santidade é ter um coração transformado pelo Espírito Santo, que produz uma vida que agrada a Deus. Uma igreja pentecostal saudável, ela vai ensinar sobre santidade, mas ela também vai ensinar sobre a graça que nós recebemos através de Jesus. Ela vai nos ensinar sobre a separação total do mundo, mas ela também vai nos ensinar sobre o amor ao próximo. E se uma igreja ela tem apenas os dons, mas não mostra os frutos, então também tem alguma coisa errada. E aqui tem a 5ª marca, que é o engajamento missionário e evangelístico. Jesus disse em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, e disse-lhes, vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Então nós temos que gravar no nosso coração esse id. Esse id é uma ordem, não é uma sugestão de Jesus. Então uma igreja pentecostal saudável, ela vai ter o coração missionário. Ela vai ter paixão pelas almas perdidas. Ela vai investir em evangelização, ela vai investir em missões, ela vai plantar novas igrejas. E se a igreja ela olha só para dentro, ela só se preocupa com os problemas internos ali de dentro da igreja, com os departamentos que estão em conflitos dentro da igreja, ela não tem uma visão para o mundo. Então essa igreja ela não é verdadeiramente pentecostal, porque o Espírito Santo ele veio para nos dar um poder, para nós sermos testemunhas. A Bíblia diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso está escrito lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Então nós somos testemunhas em Jerusalém, que é a nossa cidade, na Judéia e Samaria, que é a nossa região, e até os confins da terra, que é por todo o mundo. E agora vem a pergunta que não quer calar. Como que a gente aplica isso na prática? Primeiro, ore pedindo a Deus o discernimento. Peça ao Espírito Santo para dar para você sabedoria para que você possa reconhecer uma igreja saudável. Segundo lugar, observe os frutos. Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos. Então, será que a liderança da sua igreja produz frutos do Espírito? Os membros estão crescendo na graça e no conhecimento? Terceiro lugar, teste tudo pelas Escrituras. Como os bereanos, lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha só, que dedicação. Tem alguns sinais de alerta que você precisa ficar atento. Se o seu pastor se coloca acima das Escrituras,
essa igreja não é para você. Se há manipulação emocional ou financeira, essa igreja não é para você. Se não há uma prestação de contas, essa igreja não é para você. Se há divisões e contendas constantes, essa igreja não é para você. E se as experiências sobrenaturais que acontecem dentro dessa igreja, elas contradizem a Bíblia, então essa igreja não é para você. Mas você precisa se lembrar de uma coisa que é muito importante. Não existe uma igreja perfeita. Nós temos que buscar uma igreja saudável, uma igreja que está crescendo na direção certa e que tenha dentro do seu coração, dentro do que acontece dentro da sua estrutura, essas 5 marcas bem definidas. Então, para resumir, as 5 marcas de uma igreja verdadeiramente pentecostal. Primeiro, centralidade das Escrituras. A Bíblia é a autoridade final naquela igreja. Segundo, fidelidade à sã doutrina dos apóstolos. Terceiro, vida do poder do Espírito Santo, mas com ordem e decência. Quarto lugar, compromisso com a santidade e amor. E em quinto lugar, o engajamento missionário e evangelístico. E se você encontrar uma igreja assim, agarre essa igreja, sirva nessa igreja, contribua com essa igreja. E se você não encontrou ainda essa igreja, não desanime. Ore ao Senhor, peça a Ele para que Ele te revele, para que Ele guie os seus passos, para que você possa encontrar essa comunidade onde você pode crescer e servir no Espírito Santo. E faça questão de decorar esse versículo dentro do seu coração. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Isso está lá em Atos no capítulo 2, no versículo 42. Porque esse deve ser o padrão da igreja. Essa é a igreja primitiva. Essa é a igreja que o Espírito Santo quer levantar nos dias de hoje. E se essa palavra tocou no seu coração, deixa aqui um comentário aqui embaixo que eu quero ler o que você achou. E se você quer continuar crescendo na palavra, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu estou aqui trazendo um ensino bíblico sólido para a sua vida. Então que o Senhor confirme essa palavra no seu coração hoje, que dirija os seus passos até uma igreja saudável, onde você possa crescer no poder do Espírito Santo. E lembre-se, você é amado por Deus. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.